Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é o Filho Eterno do Cristóvão Teza. E já chegamos aqui já mais na parte do desfecho da história. A gente falou já da evolução do personagem, né, que é o autor, que é o pai, no caso, né, do Felipe, e como ele acabou mudando seu pensamento com o passar do tempo, quando ele começou a observar o seu filho e como o filho dele podia também responder, não intelectualmente como ele gostaria, mas emocionalmente, né, que é o que a gente falou antes do bloco anterior. Eu acho que, na verdade, esse livro não tem um desfecho, né? Ele termina numa situação cotidiana dos dois. Na verdade, termina com o pai descobrindo a importância que o futebol teria para o filho, de que várias formas que o filho poderia aprender, tipo, aprender a escrever o nome do time, a ter a noção de tempo, falando, vai ter jogo hoje, não vai ter a parte da geografia, que é o Campeonato Brasileiro, se é Libertadores, não sei o quê. Faz várias referências, assim, parece que é uma... A gente até brincou, parece que é uma luz no fim do túnel. De repente o futebol pode... E termina assim, né? Tipo, que parece que a ideia é de que o desafio continua, assim. É, um aspecto de normalidade, talvez. O mais próximo da normalidade que poderia chegar para aquele pai e aquele filho é aquela relação com o futebol. Eu acho, na verdade, bonito esse momento, sabe? De ele tá a fim de ver o jogo e tal. Daí lembra de um amigo, que é um vizinho, que vê o jogo com eles também, né? Existe aquela comunhão, assim, sabe? Com o futebol. E é engraçado que o Cristóvão Teza, ele não mede palavras pra falar do futebol, né? Fala da corrupção, fala de como o jogo pode ser sujo, como o jogo é isso e aquilo, mas pro filho dele, atleticano, né? Ele torce pro Atlético Paranaense, pra ele não vê isso, obviamente, ele vê só a magia do jogo, né? E de como o jogo é imprevisível também. Ele mexe no computador, joga videogame, mas o jogo ele não pode prever o que vai acontecer. E também ele pode já também ter um pouco de contato com a derrota com a vitória também, eu acho né? legal isso, quando legal. ele fala, né, vamos ganhar hoje, pai, quer dizer, buscando essa... E aí ele diz pro filho, filho, é difícil o jogo hoje, né? Sim. Então também aprendendo um pouquinho dessas noções, E a assim, questão através também do futebol. da fidelidade ao time, porque quando o time perdia, pelo menos, ele ia lá e trocava, tirava a camisa do time e botava outra. E assim ia. E daí daqui a pouco ele foi aprendendo, não, eu tenho que ser fiel ao meu time, então vou torcer só pra esse, não vou mais trocar de camisa. Mas em compensação também, quando chega uma visita, ele pergunta, qual é o seu time? É a Fluminense. Então ele vai lá pro quarto, troca a camisa, bota a camisa Fluminense, Pra cumprimenta agradar, a pessoa. né? O que mostra essa questão do afeto, assim, como eles são afetuosos. E outra coisa, né? outra parte falando em ganhar ou perder da natação, que ele vai participar de uma competição ali, daí ele termina, daí pra ele ganhou. Daí o pai tenta explicar, não, na verdade não ganhou, porque... Tá em quarto lugar e tal, mas ele não tem noção do que é o quarto lugar. Não importa assim, se ele cumpriu aquilo, ele ganhou, né? Isso, A e relação dele com o teatro também, acho bacana, do Sim. filho. E o mimetismo também, né? Que ele fala muito, né? Que ele, cada vez que ele fica mais velho, ele não quer mais ser visto como uma criança. Então, por exemplo, ele vai no teatro, faz aquele teatrinho com a turma, só que daí ele não quer ir no cinema ver um filme infantil, porque ele não é mais criança. Então ele acaba rindo das piadas dos adultos, mas não entende as piadas, mas... É aquela coisa, é o mimetismo mesmo. Ele imita as pessoas pra poder se sentir em volta delas, parte, né, disso. Então acho isso bem interessante também do livro. Mas o teatro, Camila, que fala. Não, eu acho legal essa coisa do teatro, assim, que como ele se desenvolve dentro do teatro. O pai tem uma história com o teatro, né? O pai, enfim, fez parte de uma companhia de teatro, bem na época da ditadura. Então ele conta um pouco dessas passagens, se vocês se interessam por isso, né? Por essa parte da nossa história, que a gente sempre tem que conhecer um pouquinho. Mas o filho dele também tem essa relação com o teatro. É uma relação diferente, mas é uma relação também que ajuda no desenvolvimento do Felipe, né? E é curioso falar agora, né, que ele também fala sobre isso do teatro. A gente mal falou das passagens do passado dele, né? Que ele chegou aí pra Alemanha, né? Trabalhou lá. Ele trabalhou de forma ilegal, inclusive, né? Ele não tinha visto pra trabalhar, teve alguns problemas, passou por Portugal também, tem um momento que ele passa. Sim, na época da Revolução dos Cravos. Então, mas como eu falei antes mesmo, né? Eu acho que o livro, ele realmente ganha o leitor com relação pai e filho. É importante a gente saber algum background do personagem? Certamente, mas ainda assim eu acho mais interessante quando é pai e filho, aquele momento mais, sabe, de comunhão entre... A sensação que eu tenho dessas partes que ele conta um pouquinho do passado dele é pra mostrar que ele não tem uma vida normal, assim. Tipo, ele não tem um emprego normal. Então ele parece que tá sempre se comparando ao filho, né? Mas eu também sou assim, que nem ele, assim. E isso que acho que vale essas partes, né? Pra entender mesmo
essa ideia. E como a Fernanda falou no começo, né, é fluxo de consciência, né? Então, muitas vezes ele engata a primeira E vai. e tem acho que os maiores capítulos talvez sejam esses que ele vai pro passado, né? Porque são períodos enormes que ele vai contando coisas que aconteceram na vida dele antes de conhecer a mulher e antes de ter o seu filho. Eu acho ainda mais interessante, ainda mais aquela parte que realmente o filho se perde, e se perde 2 vezes, inclusive, né? Tem a primeira vez e tem a segunda na praia. Eu acho curioso também porque ele consegue, talvez, o pai consegue se ver a perda, né? Ele consegue finalmente observar como a perda daquele filho o transformaria também, né? Então acho que é uma parte que eu gosto muito do livro. E sabe que uma coisa que a gente não falou, mas é a síndrome de Peter Pan, assim, também, né? De tu querer sempre ser criança. E daí tu pensa assim, não é quase um presente, tu não precisar te preocupar com o teu futuro, assim. Tu, às vezes, talvez perder essa noção de tempo. Porque às vezes a gente fica tão preocupados, assim, tipo, o que a gente vai fazer amanhã? Planejando e tal. E tu E viver. esquece de viver a vida. Exatamente. Que é o que parece, tipo, que é o que passa esse personagem do Felipe, assim. Na verdade, não é um personagem, é uma pessoa, né? Mas ele vive pelo sentimento dele, pela afetividade, pelas relações com as pessoas e pela arte, né? E também sem se preocupar, assim, com Ele vive o agora, né? o agora. Quando as pessoas podem dizer que vivem isso, né? Pois é. Vamos então amigo. aqui chegar nos finalmente aqui nas nossas últimas falas. Jéssica Zang. Bom, então, na verdade, eu acho que esse livro, na verdade, é a 3ª vez que eu li ele. E ele me chamou tanta atenção, assim, justamente por essas reflexões que ele fazia sobre ele mesmo, né? Ele como... ele me parecia ainda um adolescente, na verdade, tendo um filho, entendeu? Então, me chamou a atenção bastante por isso. Mas, principalmente, me chamou a atenção, assim, no final, de como ele conseguiu... aceitar e viver de uma forma legal, porque antes, quando ele foi pra Coimbra, ou quando ele teve um período que também se mudou pra Curitiba, ele só via o filho uma vez por semana ali, e aí ele tinha o tempo dele, ele dizia, eu tenho a minha vida aqui, eu tenho o meu tempo, ele não precisava se preocupar com isso, ele só se preocupava com a literatura dele. E aí, a partir do momento então que ele começou a aceitar a companhia do filho, a presença desse filho na vida dele, sentar com o filho pra assistir futebol, pra discutir futebol, pra discutir, sei lá, a imagem do ônibus lá do Atlético, que o filho dele queria imprimir e tal. Eu acho que aí foi até um alívio pra mim que tava lendo, sabe? Eu acho que ficou bem isso. E também é uma discussão que muitas vezes não é levada em consideração a síndrome de Down em si, né? Eu tive colegas com síndrome de Down e eu adorava esses colegas. Eles se davam muito bem com a gente, eu me dava muito bem com eles, e, enfim... E já se desmistificou bastante essa questão. Mas eu acho realmente muito bacana, assim, principalmente esse final, dos dois ali torcendo pelo time de futebol. Não foi um final esplêndido, mas foi um final, tipo assim, aceitei meu filho, estamos bem. Esplêndido. É boa essa palavra, né? Esplêndido. Fernanda Schmidt. Eu achei a história uma coisa muito normal, assim. E acho que isso é triste. Porque... Claro, era um personagem ali que tinha síndrome de Down, mas acho que várias pessoas enfrentam esse preconceito, né? Esse desejo que essas pessoas estejam mortas. E a gente pode até falar de gays, enfim, várias pessoas negros, tantas pessoas que enfrentam um preconceito, assim, que às vezes é tão pesado que as pessoas realmente, essas pessoas têm que morrer, sabe? E tu lê uma coisa dessa, pra mim, eu achei... É o real, assim, é o que acontece, infelizmente, né? Eu acho que é um livro bom de ter contato, assim, pesado. A leitura é difícil mesmo, por ser justamente esse fluxo de consciência. Às vezes é difícil tu entrar na cabeça de uma pessoa, né? Tu entender, assim, o que ela tá pensando. Mas acho que vale a leitura justamente pra gente refletir sobre esses sentimentos, assim. Não só nossos, mas de outras pessoas. Camila. Muito bacana o livro, eu gostei dele, também acho ele um livro pesado, tem uma temática mais assim árdua, né? Mas é bom porque a gente também ao mesmo tempo pensa que às vezes é mais fácil a pessoa ser uma falsa moralista, né? Quer dizer,
ser uma falsa moralista, exatamente isso que eu quero dizer. E ele não escolheu isso. Ele escolheu ser bem verdadeiro, não escolheu a hipocrisia. E tentou, dentro disso, trabalhar esse sentimento, que eu acho que é o mais importante. Poxa, se a gente tem essa dificuldade, bom, vamos admitir e vamos trabalhar com isso. E o que eu quero dizer com isso, vamos trabalhar com isso? É que ele, achei muito bonito em determinado momento do livro, quando ele começou a perceber que a lógica inverteu. Em vez dele exercer uma influência sobre o filho começou a exercer uma influência sobre ele, e eu acho isso muito bonito. Então, o pai tem dificuldade com a vida adulta e ele vai amadurecendo na medida do possível junto com o desenvolvimento do menino. Então, os dois estão caminhando juntos. É uma caminhada conjunta. Os dois estão crescendo juntos. E eu acho que é bonito esse processo de crescimento que acontece. É bacana. O livro, realmente, como a gente falou, é um livro forte, um livro que é pesado, mas é interessante até pelas discussões que ele acaba gerando aqui. A gente fez um programa de 1 hora discutindo o livro. Podia falar mais ainda, na verdade, a respeito dessa história do Cristóvão Teza. Foi adaptado para o teatro? Isso, foi uma peça de teatro também. Legal. Livro. Podia até, talvez, depois virar um filme também, né? Porque tem pano pra manga. O Colegas, né? Camila lembrou que na hora do intervalo pra falar, o Marcelo Galvão dirigiu Colegas, que foi um filme que ganhou Kikito em Gramado, ganhou o melhor filme. E é uma história de amigos que têm síndrome de Down, mas são super ativos, sabe? São pessoas que vivem suas vidas. Então, sabe, o Cristóvão Teza escrevendo o livro e pensando como pai no começo da vida da criança, de que ele nunca mais se livraria do filho. Como se o filho fosse um peso, né? Não é bem assim também, né? E o Felipe mostra isso pra ele também depois do decorrer. Ok, ele não vai poder nunca ir na banca de jornal comprar uma revista. Mas se isso é importante, não é mais importante talvez a relação que ele tenha com o filho? Então acho que isso talvez sejam algumas discussões interessantes que o livro traz. Eu recomendo bastante a leitura desse O Filho Eterno. Que bom que a Jéssica trouxe esse livro pra gente aí, então... A Jéssica leu 3 vezes o livro, então... 3 vezes. Jéssica. Eu gosto bastante. Beleza. Então agradecer então a participação de Jéssica Zang, Fernanda Schmidt, Camila Keu. Valeu, Obrigada, Rodrigo. Obrigada. E até a próxima semana com mais Clube do Livro na TV Unicinos, também na Unicinos FM. Um grande abraço a todos e até a próxima.